na Mishnah encontravam-se crianças de 10 a 15 anos. Crianças de 10 a 15 anos. Aí o mestre explicava a lei oral, que compreendia as leis civis, comerciais e penais. Então já temos aí algo mais avançado com um comentário, né? Então um comentário mais amplo, que vai partindo do texto sagrado, abrir um leque, um enfoque sobre a sociedade de modo geral. Então quais são as consequências da lei para a sociedade de modo geral? E você vê que é tão importante essa fase, porque com a contribuição de casa, né, com o pai ensinando a ética, a moral da família, ensinando uma profissão útil, e com a contribuição do mestre, ensinando os comentários da lei e as consequências dele para a vida prática, a vida civil, aos 13 anos, este jovem será levado ao templo pelo seu pai para a cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é um ritual de passagem, no qual ele sai da infância para, digamos assim, a fase adulta. É estranho para nós isso, mas é a realidade dessa cultura. Para a fase adulta, na qual ele passa a ser responsável pelos seus atos diante do mundo civil. Então, por isso que é bastante propício que nessa fase o mestre esteja dedicando-se a fazer esta criança, né, este jovem, passar a compreender o valor da escritura e as consequências dela para a vida civil, de modo geral. Então, temos aí a Mishnah, que é a segunda fase, e a Guemará. A Guemará recebia alunos de 15 a 18 anos que faziam então um estudo mais profundo das leis orais e adquiriam conhecimentos de história natural, anatomia, medicina, geometria e astronomia. Em todos os graus de ensino eram exigidos dos alunos estudos severos e prolongados que se continuavam à noite no lar. Na Guemará, um estudo mais especializado, né? Mais diversificado no sentido de terem mais áreas de saber, e mais especializado porque é mais profundo, tanto mais complicado, mais desafiador. E aí, para esta fase, só serão direcionados aqueles em quem a família pode investir para se tornarem talvez grandes eruditos, né? Então temos aí uma formação superior, vamos colocar assim, né? Então a família que tem condições financeiras para sustentar esse empreendimento proporcionará ao seu filho que esteja aos pés de um grande mestre. E aí temos um Gamaliel da época, no qual a família investe em Saulo de Tarso, para que ele esteja ligado a este mestre, né? Ouvindo dele ensinamentos muito mais profundos, muito mais desafiadores, muito mais difíceis, para que ele então seja formado, né, e futuramente venha a ser também ele um mestre da lei, venha a ser também ele um grande rabino, um grande fariseu, está ligado a uma grande sinagoga, um pregador, um ensinador, ou talvez até um príncipe de uma sinagoga, um grande líder de uma sinagoga. Então veja aí que até a Mishnah, de modo geral, espera-se que as pessoas, né, pelo menos todas ou a maioria, alcancem esse conhecimento, alcancem esse saber. Mas para alguns que têm mais condição financeira, quem não tem vai direcionar-se para um trabalho manual, mas tem pelo menos um básico aí do que a lei diz em relação à vida, né, o que a lei diz em relação ao comportamento, às práticas, à família, a fé em Deus. Agora quem tem mais condições avança um pouco mais e vai estar ligado a um grande mestre que ensinava, por exemplo, no templo, né, ou em algum outro lugar que fosse mais propício, mas poderia então estar ligado a esse mestre, sendo sustentado pela sua família, para que avançasse nos estudos, vindo a tornar-se também futuramente um mestre da lei. Temos aí então a Guemará, de onde vão sair os escribas, os grandes mestres da lei. Os hebreus usavam métodos didáticos intuitivos e atraentes, sabiam ensinar o alfabeto por meio de histórias e jogos. O ensino era, sobretudo, oral, repetição e revisão, constituindo processos pedagógicos mais importantes. O Talmud aconselhou aos mestres fazer repetir até 400 vezes a noção mal compreendida pelos alunos. Os dias de festas e os sábados eram consagrados a recapitulações. Para dar mais vida a essas revisões, era utilizada a forma dialogada. Travavam-se então discussões entre os professores e os alunos para maior clareza e decisão dos conceitos ensinados. Havia ainda um começo de ensino mútuo, pois os mestres utilizavam às vezes a colaboração dos alunos mais adiantados para ajudar a instruir os mais fracos. A disciplina escolar era relativamente amena e suave. A criança, diz o Talmud, deve ser punida com uma mão e acariciada com a outra. Veja só, que há um referencial de autoridade, mas não uma autoridade para
vamos dizer assim, coibir esta criança, mas apenas para direcioná-la. Os rabinos só admitiam as punições físicas em casos excepcionais. Nos casos de rebelião ou de preguiça, privava-se o culpado de pão e, no último caso, fazia-se a correr entrar em cena. Nos tempos de Jesus, com a idade de 5 anos, a criança deveria aprender uma síntese substancial da lei mosaica, compreendida no 5º e no 6º capítulo do Deuteronômio, bem como o grande Halel, Salmos 113 e 118, que se cantava nas principais solenidades litúrgicas, e finalmente a significação das mais notáveis efemérides do ano santo, né, as datas mais importantes, mais referenciais. Aí temos aí esse estudo, né, em relação a essas fases do ensino primitivo, né, entre os judeus, tá ok? E aí um apontamento dele aqui: nos tempos de Paulo, pontificava na escola de Hilel o grande sábio Gamaliel, neto de Hilel. Gamaliel foi neto de Hilel, homem credor de grande prestígio diante dos judeus. Atos 5:34. Era ele homem de espírito largo, tolerante e conciliador, ao passo que a escola de Shammai se caracterizava por uma rigorosa e estreita ortodoxia que muitas vezes culminava numa casuística descaridosa e pueril. Então temos aí características gerais das duas grandes escolas que estavam presentes na época de Cristo, na época de Paulo, na escola de Hilel e a de Shammai, sendo de Hilel, por exemplo, representada pela figura de Gamaliel, aos pés de quem Paulo aprendeu, né? Veio a se tornar um grande mestre, né? Mas principalmente depois que ele se converte a Cristo, esse conhecimento será agora nutrido, né, pela fé no Senhor Jesus Cristo, e Cristo estará presente agora de forma centralizada em todo o ensino do apóstolo Paulo. Tudo aquilo que Paulo havia aprendido agora será totalmente direcionado para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a comunicação da sua verdade. Tanto que Paulo fala: não quis saber outra coisa entre vós, senão Cristo e esse crucificado. Cristo se torna o centro da ação educadora do apóstolo Paulo. Com relação à evolução da educação hebraica, eu quero trazer aqui agora algumas contribuições. A primeira é em relação ao Bar Mitzvah. Então temos aqui, conforme eu já havia apontado, paralelamente ao ensino ministrado pelos professores, pelos mestres das sinagogas, havia a tradição familiar. Então há essa tradição do Bar Mitzvah. Eu vou fazer a leitura daqui a pouco de um importante texto aqui, uma enciclopédia do conhecimento judaico, tá? De Nathan Alzubel. Mas o Bar Mitzvah, ele se torna um rito de passagem muito relevante para os judeus, onde esta criança agora passa a ter responsabilidade, né, diante da sociedade. Então, para tanto, o pai se dedicava, né, ao seu ensino, paralelamente ao ensino que estava sendo ministrado já pelos mestres, né, nas sinagogas, alcançando então uma formação desse jovem para que ele possa ser também um judeu atuante na sociedade, né, ser responsável aí pelas suas ações. O Bar Mitzvah, uma importante instituição judaica na qual aos 13 anos realiza-se um cerimonial, no qual se admite a criança à fase adulta. Durante a cerimônia, o jovem deve ler um trecho da Torá, passando a ter responsabilidade sobre seus atos. Então, com relação à evolução da educação hebraica, né, e essas instituições, vamos ver mais adiante. Veja só. As escolas de Hilel e de Shammai, algum entendimento básico, né, sobre esses textos importantes para a cultura hebraica. Então temos o Talmud e a Mishnah, e com relação a eles, os livros, vejam os livros, né, continuação do estudo que estava sendo ministrado aqui. Eu tomei de empréstimo esse slide aqui, que é muito útil, traz explicações muito concisas. Veja, a Mishnah, exposição escrita da Torá oral. Então, o Mishnah está muito ligado ao comentário da lei, né, da Torá, comentário da Torá oral. Então, temos aí, dentro da cultura hebraica, essas duas vertentes. Uma é a Torá escrita, que é o Pentateuco, que está inserido nas nossas Bíblias. Essa é a Torá escrita, tá? A Torá escrita, que também era de grande valor para eles, era a base da sua educação, base da sua legislação. Mas junto à Torá escrita existe a chamada Torá oral, e a Torá oral é constituída pela tradição dos mestres, que foi sendo acumulada ao longo da história.
Então estudava-se com o mesmo afinco a Torá escrita e a Torá oral, porque ambas gozavam da mesma autoridade entre os judeus. Claro que isso veio a causar um conflito depois entre Cristo e estes sábios, porque muitas das vezes os sábios apoiavam a sua ação, o seu ensino, o seu saber, não em texto da Torá escrita, da lei revelada no Monte Sinai, mas em cima da Torá oral. E a Torá oral são os comentários sobre a Torá escrita. Agora, os comentários ganharam tanto autoridade quanto o próprio livro que comentavam. É como se você pegasse um comentário bíblico, um comentário NVI, e dissesse que ele é um texto inspirado. É como se você pegasse um comentário de Champlin e dissesse que ele tem a mesma autoridade da Bíblia. Mesmo que sejam grandes homens de Deus e tenham buscado explicar com afinco, com dedicação, mas eles não gostam de autoridade bíblica. Eles não servem para comunicar a você uma doutrina. Você não vai ler sobre eles e atender e recebê-los como a voz de Deus. Eles são a voz de seus comentaristas, e seus comentaristas são falhos. Então são homens que podem falhar e podem se equivocar. Agora, para o judeu, não. O comentário do sábio, tá certo? Que foi acumulado ao longo da história, recolhido na Mishnah, ele tem a mesma autoridade da Torá escrita por Moisés. A Torá escrita, autoria Moisés. Torá oral, autoria de diversos sábios que foram sendo acumulados ao longo da história, constituindo a Mishnah. Então a Mishnah ganha a mesma autoridade da Torá escrita. Isso gerou muitos conflitos. Cristo disse: ouviste o que disseram os antigos, eu porém vos digo. Quando ele disse ouviste o que disseram os antigos, Torá oral, tá? Mishnah, por exemplo. Eu porém vos digo. Aí está dando uma declaração, tá certo? Uma declaração que é a essência da Torá escrita, ok? Que é exatamente o espírito da Torá escrita, o espírito daquilo que ele revelou já anteriormente através de Moisés. Guemará, comentários rabínicos realizados durante as várias gerações sobre a Mishnah. Comentário sobre comentário. O cumulativo desses comentários vai compondo essas importantes obras para a cultura hebraica. Talmud é a compilação, séculos 4 e 5 depois de Cristo, da Mishnah e da Guemará. O Talmud tornou-se assim a fonte da lei judaica. É também chamado de Halachá ou Halachá. Da Mishnah mais Guemará, Talmud. Talmud é um cumulativo desses comentários que foram sendo coletados ao longo da história, compondo todo essa grande reserva, cultural, essa grande reserva textual, tá certo? Toda essa cultura acumulada ao longo de séculos e que é levada por eles muito a sério. Então eles estudam de uma forma muito dedicada e empregam essa sabedoria para conduzir-se ao longo da vida. Tanto a Torá escrita, que saiu da pena de Moisés, quanto esses comentaristas que foram surgindo ao longo de séculos, que são reunidos nesses textos. Aqui eu vou trazer uma contribuição, tá? Desse importante livro aqui de conhecimento judaico, essa enciclopédia. Ela é um tanto extensa, mas eu acredito que ela é muito útil, tá? Por isso que eu quero me aventurar a trazer aqui essa contribuição. Eu acredito que vai enriquecer a sua visão em relação à cultura hebraica, em relação ao conhecimento dos judeus. Então eu quero trazer essa contribuição de Nathan Alzubel, Conhecimento Judaico, volume 1, a partir da página 274. Ele fala sobre estudo da Torá. Estudo da Torá. Veja só. Estudo da Torá. O estudo da Torá assumiu um caráter de consagração nacional religiosa no ano decisivo de 444 antes da Era Comum, ele coloca aí, para não mencionar antes de Cristo, mas é a mesma coisa. Tá? Então, obviamente, os judeus, infelizmente, muitos deles não aceitaram a Cristo como seu Salvador, por isso eles fazem essa distinção entre antes de Cristo, não gostam de usar antes de Cristo, eles preferem usar Era Comum, então antes da Era Comum, que vem a ser antes de Cristo. Isto ocorreu quando Esdras, como eu já havia mencionado, o escriba, depois de haver compilado e editado os 5 livros de Moisés, tá certo? O Pentateuco, então ele
tomou esses textos que estavam espalhados, né, estavam sendo preservados aí por importantes famílias, não foram escritas por ela em 444. Eles receberam esses textos como uma tradição comunicada. Então, haviam cópias, né, que haviam sido feitas pelos escribas, e essas cópias estavam sendo guardadas. Então, elas não estavam juntas numa coleção. Essa é a questão. E Esdras vai ser decisivo para reuni-los numa coleção ao que deu o nome de Tanakh, Torá, Nevi'im e Ketubim. O 5 livros de Moisés reuniu dentro dos pátios do templo de Jerusalém os judeus que mal haviam retornado do cativeiro, a fim de promulgar e ensinar-lhes os mandamentos das leis escritas. O estudo da Torá de Moisés, Torá Moshe, que passou depois daquele dia a ser obrigatório e ininterrupto, como forma mais elevada de culto religioso, veio a tornar-se afinal a preocupação mais apaixonada de todo o povo judeu. Atingiu seu ponto máximo 5 séculos depois de Esdras, durante a era talmúdica, quando Jerusalém e o templo já não existiam. Em seu esquema de valores ideais, a Torá era venerada pelos antigos judeus como a soma de todo o bem possível. Respeitavam-no como um repositório do que havia sido divinamente revelado e tinham conservado verdadeiro e moralmente perfeito através do tempo. E eles eram muito fiéis no ato de copiar o texto sagrado, ok? Inclusive haviam meios pelos quais se impedia a modificação, vamos colocar assim, se impedia a adulteração do texto. Então, se você estudar um pouco sobre as técnicas dos escribas, você vai ver que havia toda uma questão cerimonial no ato de copiar a lei. Então, tomava-se um banho, se purificava para se copiar os textos da lei, e o texto em hebraico, que só é consonantal, não tem os sinais diacríticos, que só serão acrescidos no ano 1000 depois de Cristo pela família dos Massoretas, tá? Antes disso é apenas consonantal, né? Aquelas letras quadráticas chamadas, né? Então havia um padrão na cópia, na folha da lei. Então a folha da lei era como se fosse uma cópia exata da outra, como se eles fossem verdadeiras impressoras. Então havia o número de letras por linha, havia um espaço entre as linhas que era obrigatório, então era padrão, isso era padrão, e havia o número de linhas na folha. Então não podia se fazer uma cópia que fosse diferente da outra, porque senão ela não seria aceita, ela seria destruída. E o trabalho era caro, tá certo? Era muito longo, era muito sofrido, muito difícil. Então havia uma dedicação em que houvessem cópias exatas. Se fizesse uma cópia tal qual o texto que estava sendo copiado. Então havia todas essas regras para uma cópia ser aceita, ser tida como uma cópia oficial. Quando haviam cópias diferentes, elas tinham um outro caráter, tá? Então eu não me recordo agora, mas havia um nome específico para outras cópias, tá? Outros tipos de cópias que eram feitas que não eram tão rigorosas. Mas uma cópia de um texto, para se considerá-la como sagrada, ela tinha que atender todos esses padrões. Veja só. Em sua estimativa respeitosa, ela representava a harmonia absoluta e universal. O mundo existia somente por causa de seu poder espiritual transcendente. Então veja o valor, né, que se dava ao texto sagrado. Inclusive, ao que tenho lido sobre o respeito que se tinha até pelo próprio livro em si, né, o livro físico, não só o conteúdo dele, mas o livro mesmo. Os judeus, ao um livro ficar muito desgastado, não poder mais ser usado na sinagoga, ele não era simplesmente jogado fora, tá? Ele era guardado em um compartimento chamado Genizá. Então, várias sinagogas pelo mundo tinham Genizás abarrotadas de textos que estavam inutilizados, não tinham mais como ser lidos na sinagoga. As letras estavam se apagando, a folha estava se rasgando. Então, eles não simplesmente jogavam esse texto no lixo, tá? Eles guardavam na Genizá para que em algum momento, quando fosse possível uma peregrinação a Israel, esse texto fosse devidamente enterrado em Israel. Então isso para nós é um tanto absurdo, mas isso demonstra o apreço, o respeito, a reverência mesmo que se tem por esse texto. Tá? Inclusive
muito do que a arqueologia documental ela conseguiu investigar sobre fidedignidade nas cópias foi com autorizações difíceis de se obter, algumas autorizações para investigação dessas guenizás. Eu vou colocar, aliás, eu não vou colocar aqui, mas vai ter uma foto do Museu do Pergaminho em Israel. Mas facilmente você encontra a imagem uma imagem que na verdade é uma reprodução, não é uma foto, tá? É simplesmente uma ilustração do que deve ter sido a abertura da Guenizá do Cairo, que junto com toda a pesquisa para estudo, né, dos pergaminhos do Mar Morto, tá? Aqueles pergaminhos de Qumran, também contribuiu com importantes textos para comparação. Então, a Guenizá do Cairo, textos da Síria, os pergaminhos de Qumran, tá, ok? Empreendeu-se uma grande pesquisa e recomendo a leitura dos manuscritos de algum livro que fale sobre os manuscritos do Mar Morto, tá, ok? É algo muito, muito interessante mesmo. Veja só, o mundo existia somente por causa de seu poder espiritual transcendente. O mito popular a apresentava como tendo existido antes de existir, tendo sido criada por Deus 2000 anos antes da criação, e que ele a havia ninado ternamente no seu seio durante todo o tempo até entregá-la a Moisés quando da revelação no Monte Sinai. É claro, a mentalidade popular vai construir uma imagem, né? Então, para valorizar e para comunicar este valor a pessoas mais simples, geralmente se constrói toda uma narrativa fabular, mitológica, tá? Então existe inclusive um tipo de literatura judaica específica que é a Agadá. A Agadá lida com esses tipos de fábulas que tem um fundo moral de comunicar um determinado valor, tá certo, ao conhecimento. Então tem esse fundo moral. Valor da escritura, né? Tanto era valorosa que Deus a tratava até como uma pequena criança, né? Para os judeus, a Torá servia numa concepção unitária, ousada e sem paralelo na história, tanto no meio como de fim para a vida total do homem nesse mundo e também no mundo do além. Devotar-se ao estudo perpétuo da Torá, qualquer que fosse o sacrifício, era mais um privilégio do que um dever. Concedei-nos nossa porção na vossa Torá, era a invocação fervorosa de Judá ben Timar, um Tana, sábio, da Mishnah. A autoconsagração de Israel ao estudo e transmissão dos ensinos da Torá para todas as gerações, ainda por nascer, adquiriu um significado moral inegável. Era como uma espécie de serviço sacerdotal geral, no qual cada judeu, por si, na medida em que se considerava pertencente a uma nação de sacerdotes, devia desempenhar seu papel sacerdotal indispensável na corrente de ouro forjada na Judéia, enquanto o segundo templo, me perdi aqui um pouco, forjada na Judéia, enquanto o segundo templo ainda estava de pé. Havia esse elo de exortação piedosa enunciada pelo sábio rabínico conhecido como filho de Bag. Estude-a, a Torá, e estude-a repetidamente, pois tudo está nela contido. Por isso que ela era a base de onde se partia para estudos sobre diversos aspectos da vida, né? A base para todos os estudos. Reflita sobre ela e envelheça com ela, e não se afaste dela. Pirkei Avot 5:25. O caráter do estudo da Torá entre os judeus era específico, uma vez que era postulado sobre os princípios democráticos igualitários, como já foi apontado aqui pelo pastor Expedito Marinho na apostila. O significado atribuído a esta atividade era de caráter social, tanto quanto religioso e intelectual. A atividade geral era a de que a verdade de Deus, a atitude geral era de que a verdade de Deus não era uma utilidade espiritual reservada a uma elite de indivíduos superiores. Ao contrário, ela pertencia a cada pessoa, pois que cada pessoa, qualquer que fosse a sua posição no mundo, era considerada igual a todas as demais. Então, somente por causa da lei natural que a distinguia como ser humano criado à imagem de Deus. Então, veja a atitude do judeu, né, do hebreu, no sentido dessa universalização do estudo para todos os cidadãos. Todos os cidadãos, diferentemente da noção de castas que estava presente em outros povos, era tido como alguém digno de ser alcançado pelo conhecimento da lei divina e que deveria ter responsabilidades em relação a ela. Então você vê que essa atitude
certamente fez do povo hebreu, do povo judeu, mesmo com as suas dificuldades, suas limitações, fez desse povo um povo em avançado conhecimento, mesmo dedicando todo este empenho ao texto sagrado, ao texto bíblico, fez eles muito avançados no conhecimento desse texto e na transmissão desse texto, na preservação desse texto, tá certo? De tal modo que eles puderam levar isso ao longo de séculos e comunicar isso a muitos povos, sendo inserido na base de formação de muitas outras culturas, né? De tão valor, né, que eles davam a este conhecimento sobre o texto sagrado. Vemos aí como isso de fato foi para eles uma grande salvação, né? Foi de fato um grande meio de salvação para eles. Esse princípio religioso básico da propriedade comum de Deus e do direito inalienável e igual de todos os judeus à Torá era ilustrado pela célebre autoridade rabínica Rashid Troyes, 1040 a 1005. Temos aqui, 1040 a 1105, depois de Cristo. Quando ele repete a seguinte lenda talmúdica: Moisés havia dado a Torá aos sacerdotes e aos anciãos. Quando o resto do povo, os israelitas, viram isto, protestaram indignadamente. Nós também não estávamos diante de Deus no Monte Sinai? Certamente que a Torá também foi dada a nós. Porque é então que vocês agora indicam os filhos de vossa tribo, Levi, para serem sacerdotes e anciãos, para que sejam senhores e zeladores dela. Um belo dia eles nos dirão com toda certeza: a Torá não foi dada a vocês, mas a nós. Quando Moisés ouviu esse clamor geral, alegrou-se e disse: hoje finalmente, ó Israel, te tornaste um povo. Maravilhoso esse dito aqui. Claro que eles constroem vários ditos e colocam na boca dos personagens bíblicos, tá? Porque eles assim carregam esse dito de mais autoridade, tá? Mas não é por isso que esse dito não tenha valor. Então, de fato, não podemos saber se de fato Moisés disse isso mesmo ou não, se isso aconteceu de fato ou não. Mas independentemente disso, a frase em si mesmo tem um grande valor, porque ela comunica este amor pelo conhecimento, esse amor pelo saber. Então, é essa a intenção do sábio, né? Essa a intenção do estudioso, quando ele constrói esse tipo de afirmação e atribui aos personagens bíblicos, dá essa afirmação o devido valor, comunicar esse valor. Mas essa concepção da Torá ia muito além de qualquer orientação sectária estreita dos judeus. Os antigos judeus consideravam que sua missão era endereçada a toda a humanidade, onde entra uma ação proselitista bastante forte de muitos mestres aí do judaísmo, para seu maior benefício e felicidade. Por essa razão, o Talmud fazia a solene declaração: não é a Torá dos sacerdotes, nem a Torá dos levitas, nem mesmo a Torá dos israelitas, é a Torá do homem. Maravilhoso. Seus portões estão abertos para receber qualquer nação virtuosa que guarde a verdade e também todos os indivíduos que sejam bons e justos em seus corações. Muitas pessoas ficam um tanto indecisas tanto ao significado de Torá. Deve-se dizer, portanto, a distinção entre o termo limitado à Torá, que se refere meramente ao Pentateuco, os 5 livros de Moisés, e o termo genérico mais amplo, Torá. Então, a Torá, né, um artigo definindo que estamos falando daquele aquele livro, né, especificamente, os 5 conjunto de livros, na verdade, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, né, a Torá, e Torá de uma forma mais vasta, né, sem o artigo A. Essa última concepção também abrange, além do Pentateuco, que detém uma posição de centralidade soberana na religião judaica, a todas as outras obras das Escrituras que são incluídas na Bíblia hebraica. Deve-se acrescentar a isto uma categoria de santidade, um tanto mais baixa, a vasta literatura do Talmud. Tá? Então eles acreditam aí que até tem uma característica não tão sacra, mas ainda para eles muito importante, né? O Talmud, que reúne os comentários realizados ao longo de séculos, primeiro organizados na Mishnah, depois organizados na Gemara, né? Compondo ambas o grande Talmud. O código rabínico da tradição oral, que consiste na Mishnah e nas Tosefta, e na Gemara e no Midrash, os quais comentam, elaboram e esclarecem ainda mais a Torá. Então é um compêndio, né? Uma coleção, uma biblioteca de diversos comentários reunidos aí em torno
do livro sagrado, em torno da Torá. Em séculos posteriores, o conceito de Torá, continuando sempre muito elástico, uma vez que não era fixado por qualquer distinção arbitrária ou regulamento rabínico, foi ainda ampliado pela aceitação popular até incluir os comentários medievais clássicos feitos sobre a Bíblia, e o Talmud por seus mais destacados intérpretes, Rashi, Abraão ibn Ezra, Maimônides, e também os códigos de ritual e de cerimonial autorizados, o Arba Turim e o Shulchan Aruch. Os cabalistas medievais e seus continuadores no século XVIII, os Hassidim, acrescentaram a isso suas próprias obras esotéricas, o Sefer Yetzirah e o Zohar. Em todas as religiões, a disciplina que rege o culto e a conduta está escudada numa série de incentivos, uma